Bem-vindos! Hoje quero falar com vocês sobre um livro fantástico do Paulo Vieira, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Nesse livro, Paulo Vieira cita 6 leis da autorresponsabilidade e eu quero fazer uma reflexão com vocês em cima dessas 6 leis. E quando eu li esse livro, eu vi que as leis, essas 6, elas batem muito com o meu trabalho de constelação sistêmica familiar, com o meu trabalho de coaching, com o meu trabalho terapêutico, com Theta Healing. Está muito ligado a todo um trabalho que eu já desenvolvo. Então, fez um link aí muito legal. Fez muito sentido e eu quero falar isso com vocês. Bom, eu vou falar as leis e vou comentar um pouquinho em relação a cada lei dentro daquilo que eu vejo como profissional dos relacionamentos, profissional do autoconhecimento, profissional da terapia. Bom, primeira lei, se é para criticar, cale-se. Olha que legal. Como é chato aquela pessoa que só critica, né? Chega nos lugares já criticando, aquela pessoa negativa. Gente, isso tem muito a ver com crenças negativas, né? Quando a gente trabalha com Theta Healing, que crenças que a pessoa traz, que ela tem a necessidade de ficar criticando. Sabe aquelas pessoas que criticam tudo? E quantas vezes é muito mais saudável ficar quieto, não critica. Observe mais. Tem uma palavra que a gente usa muito na constelação, que é aceitação. E eu já falei muito aqui, quem me conhece, acho que já está até enjoado de ouvir eu falar isso, que é aceitar não significa que eu concorde com atitudes da outra pessoa, que eu concorde com a minha família do jeito que ela é, que eu concorde com, sei lá, com o vizinho, com quem for, com tal trabalho. Aceitar é no sentido de respeitar. Então, eu aceito, é assim. E a crítica, a partir do momento que ela não seja uma crítica construtiva, ela não tem validade nenhuma. Então, eu entendo que a crítica ela chega a ser saudável quando é uma crítica construtiva, quando eu estou colocando aquela situação num sentido de melhora, sugerindo uma melhora, fazendo a pessoa refletir naquilo, mas não aquela crítica negativa, aquela crítica que põe tudo para baixo, né? Que a gente fica na crítica, naquela questão pesada, mas tá, isso vai servir para quê? Né? Você fica carregado, você fica com aquela energia pesada, a outra pessoa também. E tem pessoas que adoram viver criticando. E é claro, né? E aí vocês vão perceber que essas leis todas acabam tendo um lado muito infantil. Porque quando eu só critico, é claro, nessa hora eu estou falando, porque eu sou perfeito. Então eu vou criticar tudo. Critico tudo que... a maioria dos lugares que eu vou, critico as coisas como elas são. E eu, né? E a minha vida? E como é? E como é olhar algo errado e falar, nossa, o que é meu nisso? E por que isso me incomoda tanto? Qual é o seu 50%, que também a gente trabalha muito em constelação, né? O que você tem que aprender com isso? Essa é a primeira lei. Segunda lei, que é muito parecida aí, se é para reclamar, dê sugestão. Que bacana, né, gente? Que ao invés de reclamar de uma situação, eu vou dar uma sugestão para poder resolver, para poder ajudar, para poder melhorar. Mesmo que a sugestão, de repente, não tenha efeito, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Muito melhor do que ficar reclamando. E a palavra reclamar, né, que vem de clamar, eu estou clamando algo novamente, eu estou reclamando. Novamente se torna uma pessoa desagradável. É aquela pessoa que reclama de tudo também. Fica nesse mundo negativo. E cai de novo, gente, na questão infantil. Porque assim, eu reclamo dos outros, reclamo disso, reclamo daquilo, fico reclamando, porque, claro, eu sou o inocente, eu sou o certo, e aí o outro está sempre errado, eu vou ficar reclamando. Imagina vocês conviver com uma pessoa que só reclama, né? Se você gosta disso, se acostuma com isso, ok, mas eu prefiro me afastar porque é muito pesado, né? Aquela pessoa que só reclama e não dá sugestão. Eu tenho um exemplo até que ocorreu um tempo atrás no condomínio onde eu moro, e tem o grupo do WhatsApp, né? Hoje acho que talvez todos ou quase todos os condomínios têm lá o seu grupo. E às vezes eu observo assim, as pessoas reclamando demais de algumas questões
e pouquíssimas sugestões ou às vezes nenhuma. Mas assim, a tendência a reclamar. A pessoa vê uma coisa errada e ela tem que pôr no grupo para reclamar, e aí o outro vai lá e alimenta aquela reclamação. E a questão tá, o que você pode sugerir, né? O que você sugere? Alguém me reclamar de algo, tá, e o que você sugere para melhorar isso? Mas uma sugestão viável. Não, tem que mudar, tem que fazer não sei o quê, tem que acabar, tem que aquela coisa toda briga. Não, não é pela briga. Dê sugestão. Então, tem uma situação lá, que acredito que já deve ter acontecido em muitos condomínios. O pessoal começou a reclamar de, tem cocô de cachorro na minha calçada, não estão recolhendo. Aí uns que colocam, não, tem que acabar, não pode, tem que proibir cachorro aqui. Aí outros, não, isso tem lei que não pode proibir. Enfim, aí fica uma briga e não se chega à conclusão. E aí eu li aquele monte de mensagem, ainda comentei com a minha esposa, né, daquele monte de reclamação, eu não vi uma sugestão ali, algumas assim inviáveis. E aí até ela falou assim, eu acabei de ver, inclusive esses dias tinha visto algo na internet, que era com material reciclado, utilizando garrafa PET, se fazia um cata-cocô, né, que era uma garrafa, aí colocava ela toda de uma forma bonitinha, enfeitadinha, tudo uma coisa legal, e se colocava em algumas árvores e punha saquinho lá dentro, que saquinho descartável, pode ser sacolinha de supermercado, enfim. E achamos muito legal isso, né? E falamos, gente, vamos colocar isso no grupo, né? Antes conversamos com a síndica, montamos lá, tiramos foto, tudo, falou, a gente gostaria de fazer isso como doação para o condomínio, que é uma forma de tá amenizando, ajudando, né? Quem sabe melhorar esse problema que está tendo. E ela autorizou e prontamente fizemos alguns, colocamos lá e eu coloquei no grupo. Olha, estamos fazendo esse material aqui para as pessoas poderem recolher aí, o cocô dos seus animais e tal, e vai estar espalhado pelo condomínio e, enfim, as pessoas podem colaborar colocando sacolinhas. E foi tão legal, assim, aí, claro, as pessoas receberam de uma forma com muita alegria, que legal, que ideia boa, tal, bacana, posso colaborar. Aí foi legal porque, assim, se cria uma corrente do bem. Várias pessoas, inclusive outras, também fizeram, também quero fazer, quero doar, quero ajudar. E realmente deu uma diminuída. É claro, vai zerar o problema? Não, zerar não. Talvez seja um pouco mais difícil, né? Tem mais questões. Sei lá, entrou um gato no condomínio que não tem dono. Pode acontecer várias coisas, mas deu uma bela melhorada. Muito, inclusive a zeladora vai falar, nossa, assim, melhorou muito, ela que anda pelo condomínio. Então, o que eu estou querendo dizer, assim, dê sugestão. Quando você vê algo errado, ao invés de ficar tacando pedra ou, né, alimentando a reclamação, mesmo que seja do outro, né, ficar pondo pilha naquilo, reflita, o que eu posso fazer para ajudar isso? Se é que é possível, tem alguma coisa que eu posso fazer? E pense em alguma sugestão. Gente, isso em relação a tudo. Relacionamentos, né? As pessoas ficam criticando, ficam reclamando do outro. Dê sugestão e veja o que é seu, o que você pode fazer. Vou ficar reclamando do governo, porque esse governo, não sei o quê. O que eu posso fazer? Porque a minha rua está suja, porque não corta o mato, porque não faz isso. O que eu posso colaborar? Qual é a minha parte nisso? Se eu usar o meu tempo para arrumar sugestões ou para fazer algo que possa melhorar, por mais que seja pequeno, mas eu não posso, isso aqui é um problema no mundo. Faça a sua parte. Tá tendo desmatamento, tá tendo queimada. Planta uma árvore. Comece fazendo a sua parte. Se cada um faz a sua parte, se cada um sugere algo mais saudável, melhora. Nossa, mas você viu, estão destruindo lá aquela mata e tal. Que legal, a gente pode pegar aqui um local que seja possível, vamos começar a plantar? Resolvi o problema lá? Não, mas eu estou tomando uma atitude muito saudável e que possa melhorar e que isso vá passando para outras pessoas. E aí a situação pode ficar muito mais saudável. Então, não reclame, dê sugestão. Terceira lei, se é para buscar culpados, busque solução. De novo, né? A história da criança. Você vê que todas as leis aí vão batendo no lado infantil das pessoas. A criança sempre busca a inocência. A criança sempre é inocente. A culpa é do outro. Imagina aquela questão na escola, o menino foi lá, sei lá, ele deu uma porrada na cara do amiguinho. Aí vai lá para a diretora e tal,
ele vai falar, olha, diretora, realmente eu bati nele, eu errei. Raramente, hein? Quando faz isso, ok, mas raramente. Normalmente ele vai buscar um culpado. Ah, mas a culpa não é minha. Ah, mas foi ele que começou. Ah, o outro que mandou eu bater nele. Gente, vai ter uma justificativa. Eu vou buscar um culpado. Eu vou culpar alguém. Quantas vezes as pessoas adoram buscar culpados, né, ao invés de buscar solução? Então, tem algo errado, aconteceu algo, até de repente alguém fez algo errado comigo. Eu posso passar a vida culpando essa pessoa, apontando o dedo, vou postar em rede social falando mal dessa pessoa, vou ficar falando para todo mundo, vou espalhar, tá vendo? Olha o que essa pessoa fez comigo. Agora a pergunta é, isso vai melhorar o quê para a pessoa que faz isso? Não vai servir de nada, porque você vai ficar simplesmente sendo vítima da situação e a culpa é do outro. Aliás, eu tenho um vídeo aí, dá uma procurada aí no meu canal, falando sobre buscar culpados, né? Falando de uma forma muito profunda só sobre esse tema específico. Então, ao invés de buscar culpados, busque solução. Tá, alguém fez um mal para mim, o que eu posso fazer para resolver isso comigo? O que eu posso fazer por mim? E eu vou usar o meu tempo de forma saudável para fazer isso. E não gastar o tempo para ficar reclamando, para ficar buscando culpados, né? Para criticar, voltando aí nas leis anteriores, que todas estão interligadas, e vamos achar culpado. Porque é a busca da inocência, né? Sempre a culpa é do outro. A culpa é do outro. Quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça-se vencedor. Vocês percebem que as leis estão todas juntas, né? Falando de uma, para você estar falando da outra também. Vitimismo, também tem um vídeo falando só sobre isso. Como é chato, né? Desagradável aquela pessoa que fica só como vítima, se lamentando, coitadinha, ai, olha, mas é porque você não sabe, na minha vida aconteceu isso, olha o que os outros fizeram comigo. Ela também busca culpados, né? Quem fica no vitimismo vai justificar, vai culpar um monte de gente, mas ela é inocente, ela é vítima. Ao invés de ficar preso na vítima, que isso aí te coloca para baixo, né, olhando até pela física quântica, né, falando em frequência e energia, você vai vibrar numa energia muito negativa e você não vai ter força para prosperar, porque você está lá embaixo, só reclamando, só se vitimizando, só buscando culpados, criticando. Então faça-se vencedor. Sai desse lugar de vítima. Alguém fez algum mal para você, te colocaram nessa situação, o lugar que você está ruim, busque soluções. Se orgulhe, eu vou sair desse lugar, porque eu posso. Use isso como aprendizado e não como muleta para ficar lá debruçado e ficar reclamando. Então transforme isso em algo melhor para você. Quinta lei, se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. De novo, né? Criança tem que justificar tudo. Seja adulto, traga o seu adulto. Ao invés de justificar, aprenda com aquilo que você errou e aceite que você errou. Como é difícil aceitar, né, quando a gente erra. Ah, mas não, eu tenho que justificar. Aconteceu, sei lá, deixei cair o copo no chão. Ah, mas também a gente vai ficar justificando alguma coisa. Ah, mas também porque, olha, porque você não me ajudou, porque não sei o que, normalmente buscando culpados também, né? Então, gente, assuma seus erros. E às vezes, mesmo que você ache que aquilo não foi um erro seu, ah, mas o outro está falando que eu errei. Tá, ou se veja, tá, será que de alguma forma o outro não tem razão? Agora, independente disso, o que eu posso fazer, né, para melhorar, para aprender com isso? O que eu posso fazer para ser um vencedor, para buscar soluções, para dar sugestão? Então, errou, aprenda com o erro. O que esse erro está te ensinando? É a mesma coisa no relacionamento. Você está num relacionamento, o relacionamento teve um monte de problemas. O que é mais comum a pessoa fazer? A pessoa casou, teve aquele monte de problema na relação, separa. Aí ela sai, porque eu quero esquecer que aquela pessoa existe. Nossa, aquilo foi um mal na minha vida. Perdi tempo, perdi anos da minha vida por causa dessa pessoa. Ó, o vitimismo, buscando culpados, não buscando solução. A pessoa fica ali como vítima, né? Ai, porque olha, a culpa é do outro, é o que o outro fez comigo. E de repente o relacionamento não deu certo. Ok, mas a outra pessoa fez isso, fez aquilo, foi uma escolha minha. Ah, mas a outra pessoa
Você escolheu essa pessoa para se relacionar, então você é responsável, tanto quanto a outra. 50%, gente, a responsabilidade é sua também. Para de apontar dedo, é sua. E a questão agora é, veja tudo que deu errado e o que você precisa aprender com isso. Para quê? Para fazer diferente daqui para frente. Para você ser um vencedor, faça diferente. Se você negar isso, não, mas eu não tenho culpa, a culpa é do outro, foi o outro que errou, você não sabe o que o outro fez comigo. Tá, fique nesse lugar, você vai entrar num novo relacionamento, vai passar tudo de novo pelas situações muito parecidas. É como uma escola, gente, eu falo, a vida é uma escola, se você não aprender, você repete de ano, e aí você vai passar de novo as mesmas coisas. Então, seja humilde, olhe para os seus erros, aprenda com eles e faça diferente. Sexta lei. Se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Já perceberam que todas as leis falam praticamente a mesma coisa, estão todas interligadas, né? De novo, julgar as pessoas é a mesma coisa, é achar culpado, é ficar no lugar de vítima. E julgamento, gente, é interessante que eu vejo assim, as pessoas gostam demais de julgar. Acontece um fato, imagina lá no Facebook, você coloca lá no jornal da tua cidade, aconteceu uma situação lá, uma tragédia, um acidente, enfim. Você começa a ler os comentários, é um festival de julgamento, né? Um monte de juízes determinando o que tem que acontecer com aquela pessoa, pessoas que nem sabem direito o que aconteceu. Às vezes não leu nem a reportagem, leu só o anunciado e já sai tacando pedra em tudo. Cara, você não sabe o que aconteceu. Mas o cara atropelou o cara que estava na calçada, tal, esse cara, porque tem que acontecer isso. Você não sabe se essa pessoa desmaiou, se essa pessoa passou mal, o que aconteceu. Então calma, não julgue, observe. E aí a gente tem que julgar as nossas atitudes, porque de novo, isso é ser criança. Eu taco pedra no outro porque eu sempre sou lindo, maravilhoso, eu sou inocente, eu faço tudo certinho. Então eu tenho o direito de tacar pedra em todo mundo que não segue a vida como eu acho que deveria ser para o outro, né? Porque normalmente quem faz isso está enroscado em um monte de questão. Então, para não olhar, vamos imaginar, para eu não olhar para o meu problema, eu vou ficar falando dos outros. Eu vou perder tempo em ficar reclamando, em ficar divulgando um monte de problema dos outros, olha o que o outro faz, olha que não sei o que, tacando pedra em todo mundo. E a gente fica nessa vibração negativa. Tem tantas coisas boas, gente, mas tem gente que parece que você ouve a pessoa falar, parece que você está no pior país do mundo, na pior cidade, ninguém presta, todo mundo você tem que desconfiar, todo mundo é ladrão, sabe, é um peso, porque a pessoa só vive aquilo. Ela pega o lado ruim de tudo que ela vê e pronto, é isso é o todo. Parece que não tem nada bom. E essa é uma escolha. Você pode escolher as coisas boas e seguir, ou você pode escolher as ruins. Você quer encher teu caminhão de coisa ruim e ficar carregando esse caminhão nas costas? Faça isso. Ou pegue as coisas boas. Isso não é negar o que está errado. O que está errado, voltando nas leis aí, dê sugestão. Aprenda com isso. Busque solução, se for possível, mas olhe sempre para você. Então, na questão do julgamento, julgue as suas atitudes, não a dos outros. Porque você nunca errou, né? Você nunca passou por uma situação que tenha, de alguma forma, prejudicado uma outra pessoa. Então, julgue as suas atitudes e veja o que eu posso fazer com isso. Toda pessoa de sucesso, gente, ela foca muito baseado nessas leis, ela foca nela, ela agrega coisas boas. A pessoa vai empreender, quando ela vai empreender porque ela está vendo sucesso. Por mais que, enquanto o outro está lá falando que nesse país nada dá certo, que não sei o quê, porque esse governo, o outro está lá investindo, está lá criando a sua empresa, está lá criando o seu trabalho e crescendo, está prosperando. Está lá empreendendo, mas por quê? Porque ele está vendo o filão, ele está vendo o lado bom e ele sabe como fazer. Então, ele foca o tempo dele nisso. E ele tem orgulho dele, ele faz por ele, não fica esperando, dependendo do outro, ou da aprovação do outro, ou da reclamação do outro, ou do que o jornal, né? Infelizmente, jornal, acho que 99% é só notícia ruim e 1% é boa, quando é, né? Quando não é 100% só de notícia ruim.
Então existe uma manipulação, né, em massa, colocar que é sempre esse peso, né? E você pode ser vítima de tudo isso. Ou não. A escolha é sua. É isso, meus queridos. Gratidão por estar aqui. Compartilhe o meu vídeo à vontade. Curta, se inscreva no canal. Ajude a fortalecer esse canal. E eu sempre recebo você aqui com o maior carinho. Até!